Fala galera, juntos aqui com o professor Sami para começar mais uma aula de biologia na veia, é isso aí. Essa é a nossa aula 11.1, vamos lá então? Joga no quadro. Gente, nós vamos falar agora sobre um grupo de seres vivos bem legais. A professora até é suspeita de falar porque ela gosta de quase todos, né? Mas enfim, vamos lá. Reino Animalia, ou reino animal. Reino dos seres vivos, parte 3. Tudo bem? Tá seguro aí? Vamos começar com a nossa habilidade desta aula. Qual é, prof? Reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos. Então, o que a gente está falando desde o início? Olha aqui para mim. Nós temos falado e batido na tecla. Energia é a fonte sustentadora de todas as formas de vida, seja micro-organismos a macro-organismos, tá? Então, nós precisamos de energia. Para isso, nós contamos, né, com chamadas vias metabólicas. O que são essas vias metabólicas? Processo de fermentação, lembra? Quimiossíntese, respiração, fotossíntese. Lembra? Ok. Então, você não pode esquecer, meu querido, minha querida, que para cada grupo de vegetal, cada grupo de organismo que nós estamos falando aqui, tá? Em cada reino, cada representante, você tem uma forma de produção de energia, você tem a forma de obtenção de energia, tem uma forma de reprodução e tudo isso vai fazer parte para adequá-los em cada um desses reinos. E agora eu te convido para ficar de olho em quais são as características deste reino fantástico. Reino Animalia, joga lá? Aí, pra gente começar, olha que linda, né? A nossa pantera onca. Exatamente, belíssima, maravilhosa. Gente, que caninos, hein? Que caninos. Eu já ouvi o esturro de uma onça, ainda bem que eu estava na outra margem. Estava na outra margem, mas, gente, amanhecendo o dia, e elas estavam naquele período, né, reprodutivo, que é mais ali, mês de agosto, e elas estavam ali, ó, aquele barulho, parecia que ela estava no meu cangote, né, mas é muito lindo esse animal, e é um topo, tá no topo da cadeia, né. Vamos lá, então, para as nossas características. O reino Animalia, ele é definido segundo características comuns a todos os animais. Presta atenção, tá? Porque são conceitos que nós estamos falando que estão incluídos em cada um grupo deles, e a gente já falou deles lá no início, mas a gente vai estar sempre reforçando, não tem problema. Então aqui a gente tem, dentro desse reino Animalia, deixa eu pegar minha canetinha, vermelhinho, tudo bem? Dentro desse reino Animalia, nós vamos ter organismos eucariontes, porque possuem a célula eucariota, que é aquela onde você tem material genético separado do citoplasma, ou seja, com a presença da carioteca, núcleo. E nós vamos ter organismos multicelulares, assim como lá no reino Plantae, você tem organismos pluricelulares ou multicelulares, são a mesma coisa, tá, gente? Ou seja, tem várias. O organismo desses seres vivos é composto por várias células, tudo bem? E eles são heterótrofos. Nós já sabemos que os heterótrofos são os consumidores, organismos que precisam de uma fonte de alimento, tá? Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. É só você pensar em você. Mas como podemos encontrar exceções em funções de fatores diversos, como a adaptação de organismos a meios de vidas especiais. Então vamos ver o exemplo a seguir? Tá preparado aí, Sami? Tá seguro na tua cadeira? Vambora! Olha lá! Como ocorre, por exemplo, com alguns endoparasitas. Professora, endoparasita, que é esse negócio ali, professora, nessa foto aí? Pois é verme, tá? Lá no seu canal lá intestinal, tá? Então, esses endoparasitas estão internos. Parasitas a gente já sabe que são aqueles que vão causar mal, dano ao organismo que ele está parasitando,
certo? E endo significa internamente. Então, os vermes parasitam todas as formas de seres vivos, certo? E perderam a capacidade de ingestão de nutrientes, obtendo-os por absorção direta dos líquidos do corpo dos animais ou dos organismos parasitados. Então, esses seres, eles vão dentro, internamente ao corpo desse ser vivo que ele está parasitando, ele vai absorver os nutrientes que ele já metabolizou, ou seja, que ele já digeriu, estava ali disponível nas células e ele vai começar a usufruir disso. Por isso são considerados parasitas, tá? Tem animais que ficamos em dúvida. São peixes? É uma ave? É um mamífero? O que esse bicho é? Então deixa eu mostrar algum aqui para vocês, tá? Ó, esse aqui de cima você sabe qual é, né? Sabe qual é? Eu vou te chamar a atenção para um detalhe, uma curiosidade ou uma observação que seja. Ó, esses animais, esse aqui é de um mamífero de grande porte, hipopótamo, tá? Esses animais gigantes que pesam toneladas, eles adoram ficar dentro da água. Eles gostam de tomar aquele banho de lama para evitar os parasitas, porque a lama faz uma crosta sobre a pele deles e evita, né, os mosquitos ficarem incomodando tanto, tá? Já viu o cavalo, né? O cavalo fica ali coitado, sacode o rabo, sacode a orelha, né? Por causa dos mosquitos que ficam ali perturbando. Então aí ele vai tomar banho de vez em quando de lama para poder se proteger aí, tá? Mas o que eu queria te chamar a atenção? Olha as posições das narinas desses animais, gente. Olha a posição dos olhos e das orelhas, tá? Você tá vendo que essa posiçãozinha que ele tá ali, ó, está somente observando, né? Quando ele mergulha, as narinas deles também tampam para eles poderem fazer aquele mergulho, mas eles respiram ar atmosférico, certo? Não são peixes, não tem brânquias. Então, tem pulmões para poder respirar aí. Mas são adaptados a essa vida aquática, né? Que horas estão mergulhados, enfim. Então, às vezes, você tá passando num ambiente onde esses animais vivem e aí você confunde. Será que é uma tora? É igual aqui na nossa região, né? A gente tá andando aí nos barcos e aí a gente vê, opa, eu acho que é o jacaré. Aí acaba sendo um tronco, né? A gente de vez em quando se confunde, mas nessa confusão, às vezes, é o jacaré mesmo, né? E você aí dá aquele susto. Mas, enfim, então esses animais têm adaptações específicas para estarem nesse ambiente. Aí, quando eles encontram a sua presa, eles vão e, né, saem da água com uma velocidade também bem legal, tá? Assim como jacarés. E aqui a gente tem o ornitorrinco, né, que é um mamífero também que tem essa adaptação de vida aquática. Aí, o que a gente consegue observar? A nadadeira, né, a cauda que funciona como se fosse um remozinho, que vai ajudar esse animal a se locomover no ambiente aquático. Ele tem um bico que parece de pato, mas ele não é pato, ele é um mamífero, tá? E olha as patinhas dele, eles têm as membranas interdigitais. Então, totalmente, ele tem o corpo adaptado a essa vida aquática. Nada muito bem, obrigado, e está muito tranquilo no seu ambiente. Certinho? Vamos para outra? Aqui. A gente tem uma ave, né? As aves, né? Os pinguins são aves, tá? E esses animais, né? Algumas pessoas aí podem fazer algumas confusões a respeito deles, mas são aves, certo? E vivem aí sempre em grupos, cuidam muito bem, tem aquele cuidado parental que é muito típico, né? Desses grupos de seres vivos, tá bom? Aliás, esse cuidado parental é mais comum dentro do grupo dos mamíferos, mas esses pinguins também vão ter essa proporção, né? Esse cuidado aí entre esses seus filhotes, tá? Protegendo do frio, de predadores, né? Vamos lá, então? No tamanho, os animais variam muito, podendo ser considerados de pequeno porte, como as pulgas, no caso aqui que a gente está visualizando, sanguessugas, mosquitos. Você já se deparou com uma sanguessuga? Você já teve contato aí com uma sanguessuga? Né? Minha avó contava cada história do seringal,
Ela tem cicatrizes aí para tentando retirar, né, essa sanguessuga. Pois sim. Porte médio, como muitos sapos, cachorros e tamanduás. E o grande porte. E aí o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Para cada grupo desses seres vivos, nós temos especialistas, né? Nós temos especialistas em felinos, que estão incluídos aqui nesse grande porte, tá? Aí nós temos especialistas, por exemplo, em raposinhas ou preguiças, né? 2 dedos, 3 dedos, que são animais de médio porte. E aí nós temos esse de pequeno porte, que a gente tem primatas de pequeno e médio porte, né? De tamanho grande também. Mas a gente tem também os entomólogos. Os entomólogos, eles trabalham com esses grupos de seres vivos menores, que são os insetos, os artrópodes como um todo, tá bom? Então, para cada grupo, como é uma variedade muito grande, gente, a diversidade aí é assustadora. Então, você precisa ter grupo de pessoas especializadas. E mesmo assim dá trabalho, né? Se especializar nesses grupos, porque eles têm as suas subespécies, enfim, tá? Vamos continuar? A quantidade de patas dos animais também é variável. Pois é. Aqui nós temos exemplares, no caso os poríferos, as esponjas do mar e as serpentes, né? São desprovidas, não existem patas nesses animais. Evolutivamente eles estão muito bem obrigados da forma que estão, da forma como estão. Existem históricos de que as serpentes outrora tinham membros, né? E esses membros podem ser vistos como apêndices em alguns exemplares de algumas espécies ainda na fase adulta, porque na fase embrionária eles têm esses vestígios. Mas na fase adulta pode acontecer em algumas espécies que a gente visualizar dentro das escamas essa união como se fosse um dedo, tá? Lembrando aí que esses animais outrora tiveram membros, né? Ok, mas hoje nós não temos serpentes com patas, nós temos as serpentes sem. Tudo bem? E aí a gente está ilustrando aqui esses dois grupos de animais, vertebrados e invertebrados, como os poríferos. Outros possuem 2 patas, né? Ok. Como as aves e os morcegos, existindo também as que possuem 4 patas, como a girafa, e o cavalo. Outros animais possuem 6 patas. E aqui a gente tem um representante, né? Que é a mariposa. Mariposa não é uma borboleta. Butterfly não é uma butterfly, uma borboleta. Ou uma mariposa, desculpa, tá? Por quê, professora? Você já sabe diferenciar uma mariposa de uma borboleta? Tá, então se você não sabe, vamos lá. As mariposas, elas pousam, né? Descansam justamente nessa posição. Parece uma asa deltazinha, né? Tá? Então a gente consegue visualizar elas em repouso, as asinhas delas todas. A borboleta, não. A gente vai visualizar ela, mas ela tá com a asinha fechada, né? Ela encolhe, retrai as asinhas dela, só para voar que ela vai abrir. Certo? Então é a diferença. E outra diferença é que as mariposas elas são mais noturnas e as borboletas diurnas. Certinho? Vamos lá. E também nós vamos ter alguns animais, né, com 8 patas, como os aracnídeos, e outros com 10 patas, no caso dos caranguejos, tá? As mariposas, que são insetos, elas têm os 6 pares de patas, tudo bem? Ou ou mesmo inúmeras patas, tais como as centopeias, né? As minhocas, as centopeias, piolho de cobra também, né? Tem esses números parezinhos de patas, tá? E aí a gente vai ter essa questão aí, a gente vai trabalhar depois, né? Dos diplópodos, os quilópodos, que tem um membro, nézinho, em cada segmento do corpo. A gente vai ver isso depois. Tudo bem?
A cobertura do corpo dos animais muda também bastante em cada representante dentro do reino animalia. Muitos peixes têm o corpo coberto por escamas, assim como os répteis. Então, se você, olha aqui para mim, na sua comunidade, você tem a criação de jacarés. Tem gente que tem criação de jacarés, não é? Se eu estou falando de você, é isso mesmo. Então, existem as criações de jacarés, então você tem contato com esses animais e aí você consegue observar os escudos. Então, quando a gente trabalha com essas espécies, a gente coloca identificadores, né? Localizadores, na verdade, para a gente poder localizar esses animais no ambiente quando a gente está fazendo o controle populacional, enfim. E aí a gente coloca uma dessas escamas e coloca, né? Ou destaca essas escamas e coloca esse marcador aí para poder, esse localizador para a gente poder conseguir identificar, tá? E aí a gente vai também fazendo outras marcações para contar a idade desses animais, certo? Mas vamos lá então, joga lá, me tira, quer dizer? Nos anfíbios, essas estruturas estão ausentes. Pois é, os anfíbios eles têm a pele lisa e umidificada. Olha aqui para mim. Eles vão ter um muco. Olha aqui para mim. Ok. Eles têm um muco na pele, tá? Quando você pega um sapo ou uma rã, uma perereca... professora, pelo amor de Deus. Gente, não tem nenhum problema. Presta atenção que a pele deles é mais limpa do que as nossas. Porque você tem nojo. Não tem problema nenhum, não. Tá? A pessoa tem nojo, mas não é à toa. Então, elas são bem pequenininhas. Sabe por que elas têm a pele limpinha? E essa proteção desse muco? Porque eles têm a respiração também, além de pulmonar, ele tem a respiração cutânea, né? Então, eles precisam estar bem ali umidificados para poder fazer esse processo, tá? Então, eles têm esse muco e esse muco vai proteger e ajudar aí tanto no processo de respiração quanto a parasitas também, que a gente sabe que fungos, vírus parasitam qualquer ser vivo, tá bom? Joga lá. As aves têm o corpo coberto por penas. Então, aqui a gente falou, ó, aqueles que não tem nada na sua estrutura, na sua pele, como os anfíbios, há aqueles que vão ter escama, como os répteis e os peixes, e há aqueles que têm o corpo coberto por penas e os que têm a pele coberta por pelos. A espécie Homo sapiens também tem pelos na pele. Esses pelos fazem um processo de proteção, eles ajudam aí na questão dos poros que existem no nosso corpo para poder ajudar no processo de transpiração. E às vezes quando um pelinho inflama, né, ele acaba prejudicando aí essa estrutura onde você vai ter esse controle, né, térmico do nosso corpo, que é o processo de suor, de transpiração, tá? Então cada um representante vai ter uma característica cutânea, ou seja, na sua pele, tá? Adaptado a cada organismo. Quanto aos invertebrados, isso varia muito, mas vale destacar o corpo coberto por uma carapaça externa, que é o exoesqueleto, que é feito de quitina, que é um carboidrato. Olha só para mim. Quem nunca, né, viu uma barata? Ah, meu Deus do céu! Não é? Quebrou, matou, esmagou a baratinha, tá? Então, quando você ouve esse barulho, ou você vai matar algum outro inseto, assustado, acontece, tem gente que, né, se assusta. Aí, você ouve esse barulhinho, porque é o exoesqueleto dele sendo quebrado, tá? Então, é uma característica dos artrópodes, não só dos insetos, todos os artrópodes têm esse exoesqueleto feito de quitina, que é o carboidrato, tá bom? Joga lá. E eles têm esse exoesqueleto, como ele é uma estrutura rígida, né? Eles vão ter que passar por um processo que a gente chama de equidisa. A equidisa é a troca, tá? Desse exoesqueleto. Então, uma vez, ou tenho certeza que vocês já devem ter observado nos troncos das árvores, a carapaça, esse exoesqueleto
aranha, né? Pode ser. E do, meu Deus, tá fugindo a palavra aqui, a cigarra, né? É muito comum a gente ver também, tá? Esse exoesqueleto aí nos troncos. Então, eles passam por esse processo. As serpentes, elas trocam a escama toda, né? Elas trocam aquela cobertura todinha também, deixa aquela pele, né? Mas não é um exoesqueleto não, tá? Vamos aqui. E a presença de conchas também. Então, a gente já falou de pelo, já falou de penas, já falamos de escamas, já falamos de animais que não tem nada, já falamos desses animais aí que tem o exoesqueleto, que são os artrópodes, e aí a gente chega aqui nos moluscos, que também fazem parte do grupo ou do reino Animalia. E dentro desses moluscos, que são animais que vão ter essa concha, ou da forma aqui do caracol, ou os caramujos, que são a forma aquática, ou você vai ter também, né, nos náutilos. A gente não tem aqui uma ilustração, mas depois você dá uma pesquisada aí, que são animais bem bonitos, eu também acho eles bem bonitos, tá? As ostras, tá? Então esses animais, eles vão ter essa estrutura mais rígida também, tá? De carbonato. Vamos lá? Então, para conhecer mais outros grupos. Quanto à nutrição, então você está vendo que a gente está fazendo um passeio apresentando as principais características aí dos grupos, né, dos seres vivos presentes dentro do reino Animalia. Então, em relação à alimentação ou à nutrição, é um outro aspecto variável, classificando-se como carnívoros, aqueles que se alimentam de carne de outros animais, como o leão, o jacaré. Gente, que juba maravilhosa, né? Olha esse olhar. Cara, você se deparar com um bicho desse tamanho, só a boca dele é do tamanho da cabeça da gente, né? E ainda mais com essa juba, quadruplica aí o tamanho. E a pata desse bicho? Ele na fé é muito grande, mas é muito lindo. Obviamente que você se assustaria, né? De deparar-se com ele assim, de frente, dando esse olhar, esse 43 aí pra você. Tá certo. Mas também, quem não se intimidaria com esse olhar aqui também do nosso amigo jacaré? Com essas bocas, esses dentições maravilhosas, né? E você pode observar que a parte da maxila, né? Que é a parte superior, ela se encaixa, ela se sobrepõe à mandíbula, que é a parte inferior. Então, ela fecha. Quando esse animal abocanha a sua presa, ele trava, né? Assim como as aves também, né? As arpias, por exemplo, elas travam as garras dela, não larga de jeito nenhum, tá? E aí eles vão, para eliminar suas presas ou matar suas presas, eles levam até, não faz muito esforço não, mas abocanhou, não vai destravar mesmo, e leva até o fundo do rio, né? Para poder a pessoa ou Deus me livre, o animal morrer afogado, né? E, enfim, e aí ele conseguir se alimentar, tá? Pode acontecer, já aconteceram incidentes, né, gente, com crianças e tudo, mas é mais por uma questão territorialista, né? Mas, enfim, vamos pra frente. E aí a gente tem os herbívoros, aqueles que só comem vegetais inteiros ou em partes, né? Como as girafas, as araras, o boi e o coelho. Aqui a gente tem essa arara linda e maravilhosa se alimentando aí de uma castanhinha aí, né? De uma estrutura aí, parte do vegetal. Então, o bico desses animais, olha como é que ela tá agarradinha, né? A patazinha agarrando essa semente aí e o bico próprio para poder cortar, quebrar, para poder se alimentar. Tá? Então, cada animal, no ambiente onde eles estão inseridos, vai ter uma adaptação de acordo com a sua estrutura, né, bucal, para poder se alimentar. Tá? Se a gente pensar aqui numa ariranha, que adoram os peixes, ela pega com as suas mãozinhas, patinhas, e ela vai detonando mesmo, né? Tem os dentes são também bem firmes e vai dilacerando todo o peixe, tá? Então a gente tem que observar bastante a estrutura bucal dos animais para saber ou dar um indicativo de que tipo de alimentação essa espécie tem, tá? Onívoros, olha que linda
linda, gente. É muito linda, né, raposinha? Oh, Jesus. Onívoros, que comem tanto um quanto o outro. Como, por exemplo, o porco, tá? Os catetos, queixados, os nossos porcos, né, comuns. A galinha, o macaco, a raposa e o cachorro, tá? Então, nós temos esses animais de médio porte que tem essa variabilidade na hora de se alimentar. Isso é interessante para essas espécies, principalmente quando a gente tem regiões onde eles passam por um processo de escassez, de seca, onde você tem vamos dizer que eles são animais que gostam de carne, comem carne, mas, né, quando falta esse recurso devido às perdas de hábitos, queimadas, enfim, processo de derrubadas de florestas, você tem esses animais se afastando cada vez mais. Então, eles vão acabando se alimentando de frutos, do que eles encontrarem. Raízes também, gente, tá? O animal fica realmente desesperado de fome e ele vai procurar o que se alimentar, tá? Ok? E aí, a gente também tem os detritívoros. Os animais detritívoros são aqueles que se alimentam da matéria morta, como os urubus e os abutres. Então, esses animais têm um super intestino, né? Porque eles vão fazer todo esse processo de digestão daquilo que já está ali em processo de deteriorização, tá? Já está ali fétido, o animal já passou de um tempo já que faleceu, né? Enfim, e aí esses animais, mas eles são muito importantes também porque eles fazem esse controle dessa matéria orgânica, né? Às vezes, os fungos, as bactérias, eles agem, mas quem vai fazer toda a limpeza dessa carcaça, tá? São justamente os detritívoros, certo? Que vão dar uma limpada no excesso de carne que está ali, dos ossos, e aí os fungos também vão estar agindo, transformando aquilo que é matéria orgânica, os carboidratos, as proteínas presentes nos corpos desses seres vivos e devolvendo na forma inorgânica. E aí os detritívoros vão ser parceiros desses fungos e dessas bactérias para auxiliar nesse processo. Tudo bem? Vamos lá? Algumas espécies possuem coluna vertebral e, por esse motivo, são chamadas de animais vertebrados. É isso mesmo. Tem gente, né, que quando está iniciando seus estudos, aí olha, né, quando a professora pergunta assim, você conhece o animal vertebrado? Aí o menino me vem com a serpente, a cobra, professora, tá? Tem gente que ainda diz assim, eu tô falando tem gente porque eu já passei por isso. Professora, não tem esse animal, não é vertebrado. Não é vertebrado. A gente teve que mostrar o esqueleto da cobra para poder essa criatura realmente a verdade. Então tá certo, tá? Minhoca não, minhoca é invertebrado, não tem mesmo, tá? Então quando a gente fala de animais vertebrados, nós estamos falando de animais que vão apresentar a coluna vertebral e a posição de um crânio sobre essa coluna vertebral, tá? Por esse motivo, eles são chamados de animais vertebrados. Eles se dividem em 5 grupos. Vamos lá? Começando dos grupos de evolução. Primeiro vieram os peixes, aí depois vieram os anfíbios, seguidos dos répteis. Esses aqui fazem a transição ambiente aquático e terrestre, né? Aí nós temos os répteis que ocupam o ambiente terrestre e eles conquistam esse ambiente devido à posição de ovos, né? Aí nós temos as aves e depois nós temos os mamíferos, ok? E aqui a gente tem uma piton maravilhosa, albina, belíssima. Creio eu que ela, né, foi colocada aí nesse ambiente, mas tudo bem. Para fazer essa linda foto que ficou realmente muito boa, tá bom? Então essa serpente, elas fazem parte da família Boidae, assim como a sucuri e a nossa jiboia, tá? E aí elas são animais que matam as suas presas por asfixia.
elas têm uma musculatura poderosa, onde elas vão fazendo o processo que a gente chama de constrição e vão prendendo. Aí a pessoa respira, ela acosta mais um pouquinho, aí a presa respira, ela acosta mais um pouquinho, ela não solta, a musculatura dela não se relaxa, ela vai se contraindo cada vez mais até matar a sua presa por asfixia, tá? Enquanto ainda está quentinha, ela vai se alimenta. Há vertebrados sem vértebras. Oi, professora, como assim? É o caso das lampreias e feiticeiras, espécies de peixes. Nem parece, né? Mas são peixes. Olha que exótico. Mas eles existem, tá? São animais belíssimos, enfim. Na verdade, o que todos os vertebrados têm em comum é a presença desse crânio, né? De um crânio posicionado sobre essa coluna vertebral aí, tá? Vamos seguindo. Os animais que não possuem coluna vertebral nem crânio são caracterizados como invertebrados. Eles são divididos nos grupos dos poríferos, tá? Aqui tá na sequência do grupo evolutivo, tá? Na sequência evolutiva. Então, nós temos os poríferos, seguido dos quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos, tá bom? Então, a gente tem todo esse processo aí. Na figura, aqui na imagem, a gente vai ter uma tênia, né? A tênia é um plateuminto, né? E esse verme, ele se instala dentro do nosso aparelho intestinal. E aí elas têm essa estrutura aqui, ó, que são como se fossem ganchos, que elas se prendem na parede do intestino, tá? E aí elas vão começando a se alimentar. Cada estrutura dessas aqui, ó, é chamada de proglótide. Então, quando a pessoa descobre que tem a teníase, né, provocada pela tênia, o que vai acontecer? Normalmente pela ingestão de carnes mal cozidas, tá? De porcos que tem, enfim. Vamos lá. E aí, essas proglótides aqui, elas têm a estrutura masculina e feminina, ou seja, quando a pessoa é medicada, ela precisa cumprir todo o tratamento, porque se ela não fizer isso, uma dessas proglótides pode sobreviver. E aí, novamente, essa pessoa ser reinfestada, né? Ser reinfestada por esse verme, tá? Por causa de uma dessas proglótides que acaba reproduzindo e formando novamente a tênia lá. Ela é chamada de solitária, mas ela tá ali com um monte de proglótidezinhas juntas, tá bom? E que fazem parte da tênia. Vamos seguindo? Ok, gente. Então, olha aqui pra mim. Dentro desse reino maravilhoso, reino Animalia, nós vamos encontrar toda essa diversidade, passando pelos invertebrados, tá? Como eu falei para vocês no início das aulas, eu falei assim, que nós vamos estar apresentando esses grupos para vocês, os reinos. Vocês vão ver isso lá mais especificamente, né? Cada caracterização, reprodução, enfim, tanto das plantas quanto dos animais, lá dentro do segundo ano, tá bom? Mas aqui a gente queria que você conhecesse todo esse processo evolutivo que fez com que nós percebêssemos essa diversidade de animais. E aí, quando a gente falou da classificação de Whittaker, né, que foi que classificou esses 5 reinos, certo? Aí a gente falou, vamos mostrar para eles cada um e as principais características de cada um desses grupos, tá? Então a gente falou lá, começou dos mais simples. Quando a gente fala de mais simples é porque eles não têm tanta complexidade. De quem que nós estamos falando? Sim, das moneras, né? Que incluem as arqueobactérias, lembrou? Que inclui as cianobactérias e as bactérias, certo? Aí você vai ter esses organismos procariontes, organismos desprovidos de uma membrana nuclear, desprovidos de carioteca, certo?
Saindo desse processo aí, desse grupo, você vai encontrar um outro grupo mais evoluído com células eucariontes. Gente, todos fora dos moneras são eucariontes, todos. O que vai diferenciar aí é porque alguns grupos vão incluir organismos unicelulares, pluricelulares ou muitas vezes só pluricelulares, tá? No reino Plantae, você vai ter só pluricelulares, no reino Animalia, você vai ter organismos pluricelulares, certo? Mas dentro das plantas ou dentro dos protistas, você vai encontrar tanto organismos unicelulares quanto pluricelulares, assim como a gente viu nos fungos também. Então, aí você precisa prestar atenção no tipo de célula que compõe esses organismos. Qual é? Se não for monera, vai ser célula eucarionte. Se for monera, procarionte, célula desprovida de núcleo. Eucarionte, com o núcleo. Ok, aí vem todos os outros grupos. E aí a gente viu que tem a forma de nutrição de cada um desses grupos, que é importante. Há aqueles que vão, as duas classificações chaves, né? Autótrofos e os heterótrofos. Autótrofos, as plantas e as algas protistas. E aí você tem os heterótrofos, que vai incluir os fungos, que são o grupo, lembra? Que são os únicos grupos de seres vivos com a forma de... são heterótrofos por absorção. Como que eles fazem isso? Através das suas hifas, eles se irradiam para dentro do organismo que ele está ali para se alimentar, secreta enzimas das suas células, né? E aí depois eles começam a absorver aquilo que elas já começaram a digerir. Absorvem, por isso são chamados de heterótrofos por absorção. Aí nós vamos encontrar os demais grupos, tá? Que também são heterótrofos. Aí nós vamos ter a classificação dentro do reino animal que a gente acabou de ver. No reino animal você vai ter todos esses grupos de invertebrados, aí você vai encontrar os poríferos, os quinidários, né? E você vai encontrar os plateumintos, os nemateumintos, são os vermes de corpo chato, verme de corpo cilíndrico, que nós não pontuamos isso tudo, não detalhamos cada um desses filos, né, que a gente chama de filos dentro do reino, tá? Por que a gente não fez isso? Porque a gente está apresentando simplesmente as principais características de cada um desses reinos, tá bom? Para poder a gente ter uma noção do que seria, do que estaria dentro de cada um, certo? Então, por que a gente está falando de característica? Porque nós falamos no início que taxonomia vai incluir, agrupar cada ser vivo dentro do seu quadrado, ou seja, dentro do seu reino, tá? Devido às suas características. Gente, se não fosse esses estudos, tá? Se não fosse o sistema de classificação, tá? Assim como a taxonomia ou a nomenclatura, a sistemática, né? Sistema de nomenclatura de Linneu, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, a bagunça que seria isso tudo. Porque quando a gente vai apresentar para vocês, vamos dizer, vamos fazer um trabalho para apresentar todas as classes dos mamíferos. É muita coisa, são muitos animais, são muitas diversidades, né? E dentro de um grupo, como a gente viu, tem muita diferença. Aqueles com pelos, aqueles com penas, aqueles com escamas, tá certo? Tem locomoção, não tem locomoção, tem 2 patas, tem 4 patas, se arrasta, salta, né? Se locomove por saltos, né? Nas galhadas, tá? Então é uma diversidade muito grande. E aí a gente apresentou para vocês aqui todos esses 5 reinos. Reino Monera, reino protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia. Tudo bem? Então a gente te aguarda para o nosso próximo encontro. Beijinhos, tchau, tchau!